Seja bem-vindo ao meu canal e hoje eu trouxe mais uma leitura para vocês sobre a Bíblia. Lemos ontem Sabedoria, um trecho, do livro de Sabedoria, e hoje eu gostaria de estar lendo para vocês também uma parte que eu achei muito interessante, que às vezes passa aí batido, você acaba não lendo. Olha aqui. Deixa eu pegar para cá o meu rosário, que eu acabei de rezar o terço da misericórdia. Olha aqui, gente, nesse livro de sabedoria, está escrito assim, ó. O título oficial do livro é Sabedoria de Salomão, SB. Mas a atribuição a Salomão, símbolo da sabedoria, é de ordem literária. Foi escrito em grego. Não há original hebraico. No século I a.C., na importante colônia judaica de Alexandria do Egito. As prolongadas reflexões sobre o Egito, olha lá, gente, capítulo 10 e 19, a idolatria às imagens dos filhos dos príncipes que devem por todos ser venerados como deuses, etc. Não visam propriamente o tempo do êxodo de Israel do Egito, 1250 a.C., mas as perseguições que estavam acontecendo no Egito entre 140 a 80 a.C., sob os reis Ptolomeu VII e VIII, e uma velada crítica aos sucessores de Alexandre Magno no Egito. Como foi um século antes, o livro de Daniel em relações aos sucessores de Alexandre na Síria. O livro dirige-se tanto aos judeus helenistas quanto aos gentios achegados ao judaísmo, para denunciar a injustiça e a alienação que é a idolatria oficial. Apesar de tardio, o livro parece, olha lá, gente, parece conhecido por diversos autores do NT. Jó, Romanos, Tiago, não consta da Bíblia hebraica. É deuterocanônico. Essas palavras são difíceis de falar, né, gente? Deuterocanônico. Então, olha, vamos ver aqui no conteúdo geral. Olha aqui, tem gente que passa por isso aqui e não lê, viu? Pode-se dizer que o livro inteiro está construído em torno da oração de Salomão para adquirir a sabedoria, capítulo 9. Os capítulos anteriores exortam os príncipes 6:1 a adquirir esse dom, como ele mesmo o fez. E da própria oração surge, a partir do capítulo 10, a meditação sobre a sabedoria de Deus na história de Israel, em contraponto com a idolatria e a injustiça do Egito, onde vivem os leitores. Então, é muito importante vocês verem que nessa parte aqui, gente, estamos dando falando sobre o capítulo, que vamos ler, o conteúdo, que vamos ler, que é o livro de sabedoria, e expondo como ele foi escrito. Então, tem muitas vezes que a gente passa pelos livros, e a Bíblia é um livro maravilhoso, é a palavra do Senhor viva entre nós, que não vemos esse conteúdo aqui e acabamos não entendendo bem o que está falando no livro de sabedoria, tá? Cada vez que você falar assim, não entendi isso, volta aqui e lê o que está sendo colocado aqui para vocês, não é? É para isso que serve, para você consultar. Você não entendeu muito bem na primeira leitura? Leia de novo, Isso é importante, gente, porque o título oficial dele está falando certinho aqui como que foi escrito, por que foi escrito e na época qual o sentido de ser escrito. Então, essa parte aqui, que tem os temas específicos, a sabedoria como atuação onipresente de Deus no ambiente egípcio e helenista em geral,
havia grande apreço pela sabedoria que se chamava Sofia. Olha só, gente, de onde filosofia. A autor ensina a reconhecer nas próprias tradições de Israel sobre a criação e a história a presença dessa Sofia, que não é senão a atuação e inspiração, Espírito de Deus, a limitação do governante e a necessidade do dom da sabedoria. Olha lá, gente, dom da sabedoria. Salomão apresenta-se como simples ser humano, e é por isso que ele pede a sabedoria, que é um dom de Deus, para poder governar com justiça. É uma lição para os governantes, o esforço para adquirir a sabedoria. É preciso madrugar por ela. 6,14. Não é fruto de passivo consumismo. A virtude do justo em oposição ao hedonismo e ao poder do mais forte. No conjunto 1,16 e 3,12, o justo, na tradicional sentido bíblico, tem Deus por Pai e, olha gente, pode contar com Ele quando se trata de destino definitivo. Então, SB2 chega a ser, o que é SB, gente? Sabedoria. 2 chega a ser uma prefiguração de Cristo. A filosofia hedonista, aproveitar a vida, conduz à prepotência e à violência, como ainda hoje. A vida eterna, a vida dos justos, está nas mãos de Deus, para sempre. 3:1. O autor não explica como, mas o afirma para ensinar a fidelidade inabalável aos princípios da justiça e da sabedoria, no sentido da tradição de Israel. A origem da idolatria, com fineza psicológica, descreve como uma necessidade humana. Guardar algo do jovem falecido se transforma em idolatria, imposta inclusive a pessoas que nada têm a ver com o falecido. 14, 15 e 20. Tal endeusamento, descrito aqui com grande fineza psicológica, ocorre ainda hoje. O Espírito Santo de Deus estabelecendo uma ponte entre a cultura hebraica e a grega. Olha, gente, a sabedoria insiste em chamar a ação transformadora de Deus de Espírito, num sentido que prepara a futura terminologia cristã. Une o conceito grego de espírito, olha, gente, de espírito, inteligência, ao conceito bíblico de soprodinamismo de Deus. 7:22, 8:1. Esse Espírito de Deus está presente em todo o universo, 1:7. Então, por esses números que estou falando aqui, que está entre parênteses, você vai lá e procura, que você vai ver essa descrição que está lá, ok? Então, gente, por que eu estou falando muito sobre isso? Porque esse início aqui, esse índice, né, que a gente sempre vê nos livros, livros também, qualquer livro, né, que você vai ler, você vai ver esse início, tá? Esse índice. Aqui é um título, está explicando sobre o livro da sabedoria. Importante você percorrer aqui, estar lendo isso aqui, estar olhando e estar consultando quando você tiver dúvida, tá? E tem uma pessoa que mandou para mim no WhatsApp, né? E eu gostaria de estar falando para vocês a primeira parte, a sabedoria e a vida. Então, a justiça, fonte de vida. Então, vou estar lendo essa primeira parte porque eu já li, né? Acho que, não sei se eu filmei, mas eu já li essa parte aqui, tá? Então, primeiro, né? Amai a justiça, vós que governais a terra, pensai corretamente sobre o Senhor
e com integridade de coração procurai-o. Ele se deixa encontrar pelos que não o põem à prova e se manifesta aos que nele confiam, pois os pensamentos perversos afastam de Deus e seu poder, posto à prova, confunde os insensatos. A sabedoria não entra numa alma que trama o mal, nem mora num corpo sujeito aos pecados. O Santo Espírito da instrução foge da astúcia, afasta-se dos pensamentos insensatos e retrai-se quando sobrevém a iniquidade. Com efeito, a sabedoria é o espírito que ama o ser humano, mas não deixa impune quem blasfema com seus próprios lábios, pois Deus é testemunha dos sentimentos dessa pessoa. Investiga seu coração, segundo a verdade, e mantém-se à escuta da sua língua. Sim, o Espírito do Senhor enche toda a terra e, abrangendo tudo, tem conhecimento de cada som. Por isso, quem fala coisas iníquas não pode ficar oculto. E a justiça vingadora não deixará passar. Haverá investigação sobre os planos do ímpio. O som de suas palavras chegará até o Senhor, para castigo de seus crimes. Então veja bem o que está falando aqui e continua. Pois um ouvido atento escuta tudo, e nem o resmungo das murmurações lhe escapa. Acautelai-vos, pois, contra a murmuração inútil, e da maledicência preservai a língua. Não há palavra oculta que caia no vazio, e a boca mata a alma. Gente, agora a prepotência dos ímpios, pacto com a morte, eu li ontem, tá? Quem assistiu aí, ó, pode ter certeza que foi muito bem falado e também eu comentei depois. Então aqui, ó, na Sabedoria e Vida, amai a justiça, vós que governais a terra. Sempre, gente, você tem que caminhar sobre o conceito e preceito do Senhor, na justiça, sempre na verdade. Preservai a sua língua das mentiras. Não deixe cair na sua casa, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, mentiras, os perversos pensamentos, né, que você pode ter sobre mentira. E também, Senhor, sempre peça ao Senhor que proteja todos da sua família, todos no trabalho, para que não caiam em tentação, para que não venha. Às vezes, gente, você precisa estar atento ao que o outro também está fazendo por você. O outro também está manipulando você. Não caia nessa manipulação, eu digo a vocês, porque o seu coração tem que ser segundo a verdade. E, na verdade, mantenha a sua língua. E essa pessoa não está sendo verdadeira com você, e às vezes você acredita nela. E você leva adiante aquilo que ela está falando. Você acaba prejudicando as pessoas ao seu redor, você ajuda aquela pessoa a fazer o mal. Está percebendo? Que você acaba levando com a sua língua, com a sua palavra, você leva uma mentira, você leva algo que vai incriminar alguém, que vai derrubar essa pessoa, deixá-la desanimada, porque às vezes o que você fala tem muito peso. E acreditem que se você está caminhando de acordo com a vontade do Senhor, você não vai estar atento a ouvir coisas que não engrandece, que não te favorece, coisas que não vão te levar à presença do Senhor, mas está te tirando, sim, as coisas boas que o Senhor tem para te dizer. Então, você teve que ter ouvido, abra bem os seus ouvidos para ouvir agora o que eu vou dizer. A palavra do Senhor tem que ser presença viva na sua vida. Você tem que tomar cuidado com as murmurações. O que são murmurações? É você ficar reclamando, você ficar falando toda hora. Por exemplo, está doente e você fica toda hora murmurando. Gente, a gente é ser humano, tem hora que fica. Então peça assim, para que o Senhor te proteja e te ajude dessas murmurações. Porque quando você fica remoendo, falando, lembrando coisas ruins e falando que você está
tá mal, você tá muito mal, que você não vai ficar bem, você está trazendo para perto de você só coisas negativas. E o Senhor não é isso, o Senhor é palavra viva, é felicidade, é alegria. Quando eu falo, na outra vez eu falei que Deus não é a prosperidade, não é a prosperidade do dinheiro, tá, gente? Deixa eu explicar que teve gente que não entendeu direito. Prosperidade que eu falo aqui é dinheiro, é se enriquecer. Tem muita gente que fala, sabe? Olha, presta atenção que eu vou falar, hein? Até pessoas que são ligadas às igrejas. Eles acham que prosperidade, gente, é ter muito dinheiro, ter um carro novo, ter felicidade assim através da riqueza. Não, Senhor, o Senhor quer a prosperidade da alma, do espírito. Buscai as coisas do alto, como eu disse na outra vez, disse ontem. E o que é buscar as coisas do alto? É buscar a palavra do Senhor. O que está na palavra de sabedoria? Para que nada fique oculto, gente. Para que a sua boca não venha falar coisas vazias, coisas mentirosas. Presta atenção nisso. Eu contei uma mentirinha só para aquela pessoa não ficar triste. Tem hora que acontece isso, né, gente? Mas você vai prejudicar muito a pessoa? Você vai estar fazendo com que a pessoa fique triste, que ela chore, que ela... Não, você está querendo que ela seja feliz, não é? E não, seja verdadeiro, tá, gente? Eu pedi para vocês, né? É duro ser verdadeiro, né? Às vezes tua esposa chega lá com um vestido lindo, maravilhoso, você olha para ela, nossa, você não tá legal? Não gostei? Você não gostou. Mas de repente você olha para ela e fala assim, ela tá tão feliz, tá tão linda assim, por dentro naquele vestido, que você fala, ai, você está tão bonita. Não é? Então essa é a sabedoria, é saber viver e apreciar as coisas que o Senhor põe à sua frente. Gente, e toma cuidado, hein? Toma cuidado com as pessoas que não querem que você tenha esse saber. Sim, pessoas que estão querendo aí tirar a sua luz. São os ímpios à sua volta, tá? Então eu estou pondo você hoje à prova. Faça algo que realmente agrade o Senhor. E quando você agrada o Senhor, você está agradando você também, porque o Senhor está em você e você está no Senhor, ok? Então fique com essa palavra de hoje da sabedoria. Deus Nosso Senhor abençoe o seu dia e faça da sua vida uma eterna sabedoria. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais uma vez aqui no nosso canal. Hoje, unidos pela fé. Unidos pela fé no mesmo Deus, no mesmo Senhor. Amém.